o IECQ e como que isso pode facilitar a abertura de mercados no mundo, como pode criar oportunidade de exportação e mais ou menos o que está acontecendo hoje em termos de ROS ligado a eletromédicos, quais são as opiniões aí no mundo sobre isso, né? Bom, primeiro a ideia é que nós somos representantes do Brasil na gestão do IECQ, né, junto com outros países. Eu vou falar um pouco mais para frente. Vamos dar. Bom, sempre aparecem essas duas siglas, né? A ideia, vamos falar rapidamente sobre o que é qual que é a outra. Bom, me desculpe, em inglês eu puxei, pelo menos vocês vão ter o original do presidente do IECQ, né? Eu puxei exatamente da apresentação dele, algumas transparências. Mas o IECQ, o que é, né? Ele é o órgão de certificação da IEC. Então, mais ou menos, se a gente fizer, guardando as proporções, né? A gente tem no Brasil, a BNT faz as normas e tem Inmetro que faz certificação. Então, em termos mundiais, né, o que a gente tem, IEC para eletroeletrônicos, né, IEC faz as normas, IECQ faz a certificação. E esse é mais ou menos a organização, né, da IECQ, né? A gente tem uma parte que é a parte que faz toda a coordenação do processo do IECQ, né, onde entram os comitês nacionais, e o COBEI, hoje... Onde é que é? Desculpa. Então, e o COBEI hoje é o nosso comitê nacional dentro da IEC. Então, por delegação da BNT, COBEI é quem é o nosso comitê nacional dentro da IEC. Tem o comitê executivo da IEC, então tem representantes de todos esses comitês, e o Council on Board, que é justamente quem faz a parte de aconselhamento, né, da gestão. Fora outros de controle. Bom, então aí aparece a parte de normas, né, que a gente conhece como IEC mesmo, e a parte de certificação, né? Aqui dentro das normas aparecem os comitês técnicos, como, por exemplo, o TC 111, que é quem escreve as normas internacionais para a área ambiental, outros comitês, e aqui dentro da parte de certificação, então existem 3 sistemas de certificação. Um é IEC, né, que é a parte de componentes eletrônicos e ambiental. Aqui o IEC-CEE, que é a parte de produtos, e aqui a parte de produtos para atmosferas explosivas, onde a Petrobras tem uma participação muito grande. Bom, o que faz o IECQ? Faz o seguinte: nós temos o produto e ele faz com que esses produtos estejam conformes algumas regras do IECQ e as normas relevantes, né? Existem dentro do IECQ diferentes sistemas de avaliação de conformidade, todos eles é a ISO 9001, mais algumas regras do IECQ. Dentro deles está o HSPM, que é justamente onde está a QC 80000. Aqui como funciona o IECQ, então existe aquela que já apareceu lá, que é a parte de gestão da certificação. Dentro disso tem um comitê de coordenação, que é a parte executiva, né? E aparecem aqui, então, dentro do IECQ, os diferentes grupos que escrevem as normas, os procedimentos do IECQ e também os diferentes processos, né, sistemas de avaliação. Aqui são os países que fazem a gestão do IECQ, e o Brasil aparece entre eles, né? São os países que estão hoje na coordenação do IECQ. Então, como que funciona o IECQ? O IECQ funciona dentro de dois grandes, como se diz? Dois grandes ramos, né? Um está relacionado com as certificadoras, né? Então, cada país tem uma certificadora, ou tem várias certificadoras, que são chamadas de grupos de certificação. Então, aqui são os CBs, né? E tem um outro ramo que é a parte dos comitês nacionais. Então, existe lá
uma instituição que coordena o IECQ. Então, de um lado a gente tem as certificadoras e de outro a gente tem os interesses dos países que vão dizer para as certificadoras o que elas devem fazer. Esses são os países que têm certificadoras hoje dentro do IECQ, dentro desse comitê, né? E o Brasil ainda não tem a sua certificadora, isso a gente não tem muita pressa em colocar. Nós queremos justamente colocar isso de uma forma bastante consciente, né? Sabendo exatamente o que a gente está fazendo, e é realmente bastante complexa esse trabalho da certificadora lá dentro. Tem que ser uma que tenha um relacionamento muito grande, inclusive com o COBEI, né? Aqui são as principais certificadoras que estavam nessa reunião que eu participei, essa última reunião. Então, elas estão lá justamente para discutir as diretivas, né, dentro desse comitê e também saber o que os países estão dizendo em termos de certificação. A QC 80.000 hoje, ela é justamente que faz a gestão, né, desse HSPM, né, e hoje ela está traduzida nesses idiomas, né? Vocês viram que já existe a QC 80.000 da ABNT, então ela já está colocada entre todas as versões, né, que existem da norma. Bom, aí, encerrando, né, as principais questões que, quando eu fui para essa reunião, já fui pensando em como que a gente iria resolver, discutimos bastante sobre isso. A principal delas, né, quando que ROS passa a ser obrigatória para eletromédicos? Bom, a gente já tinha uma grande desconfiança que não tinha uma data marcada e realmente não tem uma data marcada. Dentro desse comitê e de todos os representantes que estavam lá, conversei bastante com eles nas reuniões e também na hora que a gente saía lá, vamos tomar uma cervejinha no final da tarde, né? Conversamos bastante sobre isso e a conclusão é a seguinte: não tem uma data marcada para isso. E é importante a gente entender mais ou menos como que funciona esse mecanismo em termos da diretiva, né? E o que é diretiva, o que é norma, né? A diretiva ela é um instrumento de lei do Parlamento Europeu, né? Da gestão da União Europeia, né? E essas diretivas elas saem justamente do Parlamento Europeu, que tem a função, as diretivas, de puxar a tecnologia. É isso que eles enfatizaram bastante. A diretiva ela não tem uma função de colocar uma regra específica, olha, tem que obedecer agora. Não é essa a ideia da diretiva, mesmo porque, se eles exigem alguma coisa que é impossível de se fazer, né, ele vai matar também as indústrias da Europa e de qualquer outro lugar. Então, o Parlamento Europeu está preocupado assim, em puxar a tecnologia. Então, o que existe? Dentro do Parlamento Europeu, existem conselheiros na área da saúde, né, que dizem o seguinte: olha, tais substâncias estão contaminando o meio ambiente, fazem mal para a saúde e tal. Parlamento Europeu, tudo bem, vamos lançar uma diretiva dizendo essas substâncias vão ser proibidas. Vão ser, acende uma luz amarela lá. E aí o que acontece? A partir daí, o mercado começa a reagir e tentar trabalhar, porque eles colocam incentivos nas leis e nas compras governamentais, etc., para que essas indústrias comecem a buscar essa tecnologia limpa, conforme eles estão preconizando na diretiva. E o que acontece? As diretivas são avaliadas de 2 em 2 anos. Então, em 2012, nós vamos ter uma avaliação, em 2014, vamos ter outra avaliação. Nessas avaliações, o Parlamento Europeu olha o seguinte: tá bom, que substâncias que a tecnologia já conseguiu eliminar? Já conseguiu eliminar chumbo, já conseguiu eliminar, a maioria das indústrias já estão adaptadas, então agora é proibido. Dá mais uns 6 meses, 1 ano, proibiu-se, terminou aí. Agora, o que frisaram bastante é o seguinte: existe uma coisa de mercado, quer dizer, as empresas começam a correr atrás daquela tecnologia, começam a buscar limpar aquilo lá. Então, o que acontece? Já existe tecnologia suficiente para limpar todos os equipamentos eletrônicos do mundo dessas 6 substâncias que a diretiva proibiu. Então, essa está proibida
Para eletromédicos, ainda não. Quando vai ser? Vamos esperar que os eletromédicos cheguem numa condição de confiança, de confiabilidade, sem essas substâncias. Já existem equipamentos confiáveis sem essa substância? Já. Então, pode ser que 2012 feche ou 2014 feche. Ou pode ser que 2012 feche para algumas categorias de equipamentos, 2014 para outras. Então, funciona dessa forma, né? Então, o que me frisaram, principalmente o pessoal das certificadoras que eu conversei lá? Olha, o mundo já está preparado para se livrar dessas 6 substâncias. Então, o que eles estão esperando? 2012, pode ser que feche. E pode ser também que 2012 aumente a quantidade de substâncias e vem aí a ROS 2, que vai colocar muito mais substâncias dentro disso. E aí, quando é que isso vai ser proibido? Depende das normas. E quem faz as normas? A IEC. Então, vamos participar da IEC, vamos trabalhar. Então, uma outra crítica que a gente recebeu lá foi o seguinte: eles conhecem muito bem a nossa lei de resíduos sólidos, que saiu agora. Lá está mencionando claramente, ROS. Eles falaram, escuta, o Brasil não tem condição, e nenhum país tem condição, de modificar a ROS. Então, se a ROS escrever lá, são 6 substâncias mais 10. Não existe tecnologia para fazer isso. Mas, enfim, é o fim, né? A gente está escrito lá que tem que obedecer a ROS. Então, por que não colocar para obedecer normas IEC ou normas ABNT? Né? Então, são discussões que estão acontecendo. Rapidamente, fechando, as modificações da QC 80.000, tem algumas que vão sair aí, não tem a ver com a parte industrial, também voltada mais para mercado, relacionada com essa marca HSF, que o ECQ está lançando e vai lançar, o Brasil deve participar junto com os outros países, que é uma marca de mercado, é um selo verde relacionado com a QC 80.000. E também deve entrar a parte de fornecedores de mercado, e Walmart e grandes outros mercados aí. Bom, último. Está aí meu nome, meu e-mail, telefone. Quem tiver interesse em saber mais alguma coisa, está aí as ordens. Muito obrigado. Agora, chamar o César Luciano, que é um profissional de alto gabarito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o ministério que vem nos apoiando em todos os sentidos, inclusive financeiramente, né? Então, um grande prazer tê-lo aqui, viu, César? Obrigado. Bom dia ou boa tarde, não, ainda bom dia para todos. Eu não estava preparado para falar, mas eu sabia que o Marco Antônio ia me capturar. Então, mas eu acho que é uma oportunidade boa para atualizar vocês de como que está a situação atual nessa mudança de governo, da política de ciência e tecnologia e das atividades que a gente vem fomentando, apoiando através dos nossos planos de ação, né? Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Esse é o 3º evento do Ambientrônico que eu participo, e a razão disso são 2 razões. A primeira razão é sentimental. Quando eu fui para Brasília em 84, do século passado, eu fui trabalhar na Secretaria Especial de Informática. E era naquele período em que estava nascendo o CTI, né? Então, eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento até a extinção da Secretaria Especial de Informática desse centro, né? E a segunda razão é por motivo profissional mesmo. Eu